Bom dia, boa tarde, boa noite, a paz do Senhor para todos. Minha internet está, não sei o que aconteceu, está desligado, está conectando. Como é que vocês estão? Estou bem, graças a Deus. Dormi bem, a família está bem. Estamos procurando cada dia nos firmar mais nas bênçãos do Senhor. Bênçãos prometidas desde a eternidade para todos nós. Temos que fazer por onde? É na obediência, é ouvir o que Deus fala, fazer, cumprir e obedecer. Muitas vezes a luta vem por causa da nossa desobediência, porque nós afastamos, aí Deus envia uma pessoa para nos alertar desse desvio. Quando Ele mesmo não toca no nosso coração através da palavra, e a gente vê o tanto que nós estamos afastados. A mensagem de hoje, meus irmãos, é no livro de Zacarias, no capítulo 1º, e 2 Reis, no capítulo 16. Vamos começar assim. Pai, obrigado, Senhor, por mais um dia, obrigado pela noite de repouso, pelo alimento que não falta, pela cama que eu durmo, pelo teto que me cobre, pelo sol que brilha, pela tua misericórdia que está sobre nós, Pai. Pelo brilho do teu Espírito Santo que está sobre cada criatura, na face da terra, Pai. Fala conosco, Pai, hoje. Perdoa para os meus pecados, as minhas falhas, minhas obrigações por obra, pensamento, ignorância. Que eu fiz que eu possa fazer que agrade ao Senhor. Perdoa-me, Pai, somos falhos, sou pecador. Perdoa da minha casa, perdoa minha parentela. Que estemos no teu Espírito com a nossa falha. Fala conosco, Pai, hoje no livro do profeta Zacarias, capítulo 1, versículo 13, e no livro de 2 Samuel, no capítulo 16. Seja feita a vontade do Senhor. Não, nosso teu Espírito tem a falar e não que nós queremos ouvir. Irmãos, o livro do profeta Zacarias, estamos quase terminando o Novo Testamento, o Velho. Nós estaremos entrando no Novo. Estou vendo o que eu faço depois que acabar a Bíblia. Livro do profeta Zacarias, no capítulo 1, versículo 3, diz assim: Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, tornai para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Aqui Deus mandando o povo de Israel tornar para ele, voltar ao primeiro amor, entender o chamado e atender os mandamentos dele, obedecer, ter temor a ele, ou seja, obedecer. Então Deus fala para ele: torne, clama, ore, peça, volte para mim e eu voltarei para você. Porque aqui nesse tempo, o povo de Israel estava voltado aos ídolos, tinha afastado do Senhor. Mas Deus, como Ele nos ama, Ele continuou a buscar o homem, mandando ele: volte para mim. Estou esperando, estou de braço aberto, esperando por você. Volte para mim e eu voltarei para você. Hoje Deus está dando essa oportunidade para mim e para você. Olha onde você errou, onde você falhou. E volte para o Senhor, se arrependa, volte para o Senhor. E Ele voltará para ti. É Ele que fala, não é o profeta. Ele usou a boca do profeta para falar com o povo. Mas o profeta é bem claro. Diz-lhe, assim diz o Senhor. Então o Senhor falou. Não vai nas profecias do dia de hoje. Que a gente vê na profecia de hoje não tem você. Não tem pedido de melhoramento. Não tem pedido de perdão. Não tem cura. As profecias de hoje só tem carro, teatro, fazenda. Só tem bênção.
Mas Deus quer conserto do seu povo. Ele quer que nós voltemos para Ele. Que nós deixemos as coisas desse mundo. E olhar para Ele, para de olhar o mundo, olhe para Deus. É o que Ele manda para nós nesse capítulo. E Ele vai continuar em toda a Bíblia. Ele sabe o tanto que nós estamos afastados dEle. Mas Ele está ao nosso redor, Ele está procurando. Ele está todo dia trazendo uma mensagem para mim e para você. Pedindo, mandando, volte para mim. Mas a escolha é sua, meu irmão, minha irmã. A escolha é minha, é nossa. Se você não quiser, tudo bem, quer viver no pecado. Vai chegar uma hora que Deus não vai falar mais com você. Você vai ler a Bíblia e não vai entender. Então volte para Deus. Procure servir com espírito de verdade. Adore o Senhor no teu quarto, na tua sala. Onde for melhor para você, busca Ele. Buscar-me enquanto pode achar. Chama o Senhor. Ele está com você, Ele está querendo. Ele quer voltar. Mas é necessário que você volte para Ele. Ele não quer voltar para um idólatra. Ele não quer voltar para um homem que virou as costas. Ele quer que você vire para Ele. Fala, Senhor, eu estou aqui. Como filho pródigo. Eu não sou digno de chamar você que é seu filho. Mas eu me arrependo de todos os erros. Eu quero voltar para a tua casa, eu quero voltar para os teus braços. Ele está de braços abertos. Ele está com a aliança eterna. Foi feita através de você. Ele está com a aliança. Pôr no seu dedo. Lava sua roupa no sangue de Cristo. Ele tem o melhor para nos dar. Não é eu que estou falando, não é a Bíblia. É o próprio Deus, a boca de Deus falando comigo e com você. O melhor dessa terra é teu. Foi Deus, o próprio Deus falou. Está lá no livro de, se eu não me engano, de Números, é ele, mas está lá. Está na Bíblia. Eu não guardo assim os versículos, tá? Mas eu sei que está. Para isso todo dia, quase todo dia. Eu repito muitos capítulos da Bíblia. Não para estar enganando ninguém. Eu leio a Bíblia para me aprender, para me escutar a voz do Senhor me chamando. Ele está me chamando. Volta, se arrepende dos seus erros. Conserte a sua vida. Deus está me chamando todo dia. Por todo dia eu quero ouvir a voz dele. Não tem coisa melhor para mim do que todos os dias me dispor a ouvir a voz do Senhor. O chamado dele. A ordem que ele me dá para ir por todo mundo pregar o Evangelho. A autoridade que ele me dá sobre o espírito imundo. Sobre a enfermidade. Todo dia eu quero ouvir isso do Senhor. Agora, meu irmão, precisa eu pôr minha vida no altar para que Ele me use como Ele tem falado. Ele quer me usar, Ele quer te usar. Mas é necessário, não é de qualquer maneira. Não é numa balada, não é num campo de futebol, não é na reunião de amigos, onde nós falamos muita besteira. Não, é você só no quarto. Com Ele depois. Se você tiver um encontro verdadeiro com Ele, vai para o mundo e pregue. Mostra o que Deus fez na minha vida, na tua vida. Ele está de braço aberto esperando. Essa é a mensagem do livro do profeta Zacarias, no capítulo 1, versículo 3. Vamos agora para o livro de 2 Samuel, capítulo 16. Aqui nós estamos no reinado de Davi. No capítulo 15, nós vimos nos meses anteriores, Davi fugindo do seu próprio filho de Absalão, que tentou tirar o reino dele. Tentou destruir o próprio pai. Que Deus já havia falado com Davi já no capítulo anterior, que a espada jamais afastaria da casa dele, por causa do pecado que ele cometeu, do homicídio, do adultério. Deus perdoou, mas Deus falou, está perdoado, mas a espada jamais. Sua casa é uma casa de sangue, por causa do teu erro. O erro nosso, o erro de Davi teve uma consequência. Agora Davi está perdendo o tempo. O irmão, o filho dele está querendo tirar o tempo. Mas o tempo ele não tira, sabe por quê? Porque foi uma promessa de Deus. O teu inimigo, o teu vizinho, o teu parente, o teu colega quer tirar o que Deus te deu.
quer tirar seu cargo no seu trabalho, quer tirar a sua autoridade onde você trabalha, no seu trabalho, na sua família. Mas a autoridade que Deus te deu, ninguém tira. Talvez um erro que eu cometi, você cometeu, pode até acontecer como aconteceu com Davi. Nós temos que fugir por um tempo, mas Deus vai restaurar o que nós mesmos jogamos fora, quando afastamos dele. No capítulo 16 diz assim: Ziba engana Davi. Nós vemos que Davi, Ziba, servo de Saul, que agora tomando conta do bem dele, tomando conta de Mefibosete, estava servindo a Mefibosete. Ele é um enganador. Quando Davi pergunta, existe alguém ainda na casa de Saul que eu possa fazer alguma coisa com ele? Ele fala, existe, meu senhor. Existe Mefibosete. Olha ele condenando Mefibosete. Olha ele tentando enganar Davi. Talvez para ele, Davi entregar tudo na mão dele. Ele fala, existe, meu senhor, lá na terra de Lodebar. Terra de Lodebar, terra de esquecimento, onde jogava toda a imundícia. Era ali Lodebar. Ele chama ele, mas ele é alegado dos pés. Quando ele fala alegado, ele não tem serventia para o rei. Ele é um homem que precisa das pessoas. Ele é um inválido, ele é incapacitado. Davi fala que chama ele. Talvez as pessoas falem, questiona Deus, só ele é incapacitado, ele não presta nada. Ele depende das pessoas. Mas Deus está te chamando hoje, vem sentar na mesa. Senta na mesa do rei. Coloca a tua vida no altar e venha fazer a vontade de Deus. Então, Ziba, nós vimos já nos capítulos anteriores. Agora, Davi fugindo, ele prepara tudo, especializa para o rei, para estar enganando o rei. Ele vai escondido, diz, seu senhor quer me fazer. Vai encontro o rei. Leva presentes, alimento. Aí Davi pergunta, cadê seu senhor, cadê meu Mefibosete? Ele ficou, porque ele falou, Davi, tudo está acontecendo para que Deus devolva o trono para mim, o que é de meu pai. O engano, o espírito do engano. Muitas vezes a gente cai. Vamos ler, irmão. Passando Davi um pouco mais adiante do cume, eis que Ziba, moço de Mefibosete, veio encontrar-se com ele com um par de jumentos albardados, e sobre ele 200 pães com 100 cachos de passas e 100 de fruta de verão, e um odre de vinho. E disse o rei a Ziba, que pretendes com isso? E disse Ziba, os jumentos são para a casa do rei, para se montarem nele. O pão e as frutas de verão, para comer os moços e o vinho, para ver os cansados do deserto. Então disse o rei, ora, onde está o filho de teu senhor? Disse Ziba ao rei, eis que ficou em Jerusalém, porque disse, hoje me restituirá a casa de Israel o reino de meu pai. Então disse o rei a Ziba, eis que teu é tudo quanto tem Mefibosete, disse Ziba. Eu me inclino que eu ache graça a teus olhos, ó rei, meu senhor. Então, com essa mentira, Davi tinha costume em tudo ele consultar a Deus, ele não consultou. Ali naquela pressa, talvez irado, né, como Mefibosete, porque jogou fora, né, a honra que o rei deu a ele. Então ele fala, tudo que é dele fica dividido entre você e ele. Metade, metade. Ziba, um homem ganancioso, né? Nós vimos nas leituras anteriores, um homem ganancioso, ele tenta tomar tudo. Mas Deus deu sabedoria ao rei Davi. Ele só deu a metade desse bem. Ele dividiu. Cuidado, irmão, com quem anda com você, quem toma conta dos seus bens, da sua casa, cuidado. No versículo 15 ao 5,
A seguir, Sime amaldiçoa Davi. Sime é um homem da família de Saul, que está contrariado porque Deus deu o trono a Davi, ou porque Davi tomou o trono. Talvez ele não tinha espírito de Deus, sabia que foi promessa de Deus, está se cumprindo. Então ele irado, ele vai, Davi cansado, aquele povo está cansado. Ele vai ali à frente dele, insultando, amaldiçoando Davi, jogando terra, fazendo coisa para atrapalhar o fugido. Fuga Davi, ele vai o caminho todo amaldiçoando Davi. Mas Davi tomou aquilo como bom para ele. Davi não estava entendendo ainda o que estava acontecendo. Mas ele estava firme. Ele estava firme na promessa. Falou, o trono é meu, Deus me deu. Ele não vai tomar. Talvez naquela fuga ele pensava isso que eu acabei de falar. Mas ele pensava também. Mas Deus falou que a espada nunca passaria da minha casa. Meus pecados tinham consequência. E isso deve ser consequência dos meus pecados. Ele vai fugindo e colocando a vida dele no altar, procurando entender o que estava acontecendo com ele. Ele sabia que ele ia voltar. Ele sabia que a promessa de Deus estava confirmada, Deus confirmou. Davi conhecia Deus, ele era jovem, era criança, apacentando as ovelhas do seu pai. Ele cantava ao Senhor, ele orava ao Senhor. Ele fazia hinos de gratidão ao Senhor. Então Davi tinha uma intimidade com Deus. Ele conhecia, apesar de nós, que muitas vezes conhecemos, temos intimidade, nós pecamos, nós falhamos. É a fraqueza da carne. É quando a carne sobrepõe ao espírito, fica mais forte o espírito, o desejo da carne chega. O que aconteceu com Davi pode acontecer com qualquer um de nós. Não pense você, porque aconteceu com Davi, não fuge da aparência do mal. Não vai acontecer com você, vai acontecer. Acontece com qualquer um de nós, nós estamos sobre a terra, nós somos humanos, nós somos carne. Então aconteceu com Davi, pode acontecer comigo, com você. Pode ser que algum dia a gente tenha que fugir. Como a gente pode todo dia, né? Quando as portas se fecham, nós fugimos dos cobradores. Nós fugimos muito. Mas o principal que nós temos que fugir nesse mundo é da tentação do mal, é do desejo da carne. E Davi aqui está fugindo até, ele abandonou o trono para que o povo de Israel não fosse destruído. Davi fugiu para que as tribos não lutassem entre si, para os irmãos não se matarem. Ele achou melhor abrir mão do trono por um tempo, porque ele sabia que Deus ia restituir. Assim, meu irmão. Foge do falso amigo. Depois Deus vai te retornar do seu lugar. Porque é promessa dele, foi ele que abriu a porta. Foge daqueles que têm aparência de amigo e por trás são lobos devoradores. São pedras no seu caminho. Vamos ler, irmão? Chegando o rei Davi a Baurim, eis que dali saiu um homem da linhagem da casa de Saul, cujo nome era Simei, filho de Gera, saiu e ia amaldiçoando, e atirava pedras contra Davi e contra todos os servos do rei Davi, ainda que todo o povo e todos os valentes iam à sua direita e à sua esquerda. E amaldiçoando Simei, assim dizia: sai, sai, homem de sangue, homem de Belial. O Senhor te deu agora a paga de todo o seu sangue da casa de Saul, em cujo lugar tem reinado. Já deu o Senhor o reino na mão de Absalão, seu filho. Estás agora na tua desgraça, porque és um homem de sangue. Então disse Abisai, filho de Zeruia, ao rei: por que amaldiçoaria esse cão morto ao rei, meu senhor? Deixa-me passar e lhe tirarei a cabeça. Disse Davi ao rei, o rei: que tenho eu contigo, o rosto que fizeram hoje? Ora, deixai-o amaldiçoar, pois o Senhor lhe disse: amaldiçoa Davi. Quem, pois, diria, por que assim fazem?
Disse Davi a Abisai e a todos os seus servos: Eis que o meu filho, que saiu das minhas entranhas, procura a minha morte. Quanto mais ainda este Benjamim, deixam que o amaldiçoe, porque o Senhor lhe disse: Porventura o Senhor orará para a minha miséria, e o Senhor me pagará com bem a sua maldição. Essa é a mensagem. Davi ele não se preocupou, ele continuou sua jornada, fugindo, porque ele sabia, assim como ele entregou a vida dele, mão de Davi, quando estava fugindo na mão de Deus, quando estava fugindo de Davi, de Saul, ele agora entrega, não é só a vida dele, não é só a família dele, a casa dele, ele entrega o reino, ele entrega a honra que Deus deu na mão de Deus, para que Deus faça justiça a ele, Deus fez. Entrega tudo que você tem na mão do Senhor, o teu inimigo que te persegue no teu trabalho, na tua família, na tua escola, na tua igreja, entrega na mão do Senhor. Mas não fuja da presença de Deus, não fuja do Senhor, continue firme, que as promessas que Deus fez na minha vida, na tua vida, vai se cumprir. Porque o Davi sabia que ele ia voltar, porque foi promessa de Deus. O reino eterno. Talvez Davi devia ter até alguma dúvida, porque falou, o reino eterno, o reino vai ficar na tua mão enquanto e de teus filhos. Talvez venha aquela dúvida na hora dessa fuga, né? Deus falou que ia ficar na minha mão dos meus filhos. Absalão é meu filho, talvez fique. Mas ele sabia que Absalão estava ali, era usurpando, era roubando o trono dele. Ele tinha aquela certeza no coração. Mas não é assim que Deus vai fazer. É assim. Como as promessas que Deus fez aos antepassados nossos de Davi, elas se cumpriram. Essa é a mensagem, irmão, de hoje. O livro de 2 Samuel, capítulo 17, 16, 17. Deus abençoe. Tenha um bom dia, uma boa noite de repouso. Fica na paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dá hoje. Perdoai a nossa dívida, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra do mal, porque teu reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Irmão, Jesus Cristo está às portas e está voltando. Jesus te ama, eu também te amo, fica na paz de Jesus Cristo. Grandes promessas que Deus tem na minha vida, na tua vida, através da Bíblia Sagrada. Deus é eterno. O que Ele falou ontem, Ele está falando hoje, e Ele vai falar enquanto nós estivermos nessa terra. Ele é Deus de ontem, hoje e até eternamente. Fica na paz de Jesus Cristo, um abraço, meu irmão.